Quantos ainda conseguem dar um aleluia? Deixa eu ver. Aleluia. Eu estou muito feliz em estar com vocês aqui. De verdade mesmo. E por isso eu quero saudá-los na paz do Senhor. Eu recebi um telefonema do pastor Gediel. Primeiro o pastor Júnior me ligou dizendo: Evandro, o pessoal vai te ligar aí, turmas. Atende eles. Eu disse: por que você está me pedindo com tanto carinho? Não, atende ele, por favor. Eu disse: mas por quê, mano? Porque é um desafio jovem. E geralmente as pessoas não gostam muito de pregar em desafio jovem, centro de recuperação. Eu disse: claro que eu vou, pastor. É meu único final de semana, é o único final de semana desse meio do ano que eu estou livre, mas pedindo desse jeito eu vou sim. E o pastor Gideão ligou, perguntando se eu aceitaria o que ele podia me oferecer. É óbvio, irmão. É óbvio que eu aceitaria. Porque cada vez, independente do lugar que eu esteja ministrando, eu não sou um pregador, eu apenas ministro a palavra. Cada vez, em qualquer lugar que eu falo sobre o amor de Deus, eu faço como se fosse a primeira vez. Independente do número de pessoas, de 10, 20, 30 pessoas, um número grande como está aqui, ou um número bem maior, o sentimento que eu tenho em ministrar é o mesmo. Eu não prego ou eu não ministro porque o cachê foi grande, porque a igreja é elitizada, ou porque o pessoal é humilde o bastante para poder entender as minhas palavras. Eu falo de Deus porque o meu coração, ele foi inundado de uma tal forma pelo amor de Deus, que a forma que eu encontrei em me extravasar na presença dele, dizer que eu amo, é falando sempre que eu sou apaixonado por ele e que ele pode mudar a vida de uma infinidade de pessoas. Houve um tempo atrás que eu era aqueles pregadores assim do reteté. Se em 15 minutos de mensagem eu já estivesse rouco, todo suado, a gravata torta, parece que Deus não estava em mim. Mas eu descobri que Deus é muito mais do que isso. Eu descobri que Deus está acima de qualquer grito, qualquer plantada de bananeira, e que quando Deus opera, os corações se dilaceram de uma tal forma, se rasgam de uma tal forma, e aí começa a acontecer o imprevisto. As pessoas que nunca choraram se transformam em homens e mulheres quebrantadas. Os homens rudes e nervosos, que apenas com um olhar para os filhos encolhem e fica quietinho porque sabe que se continuar o pai vai espancá-lo. Ao invés da violência, os pais começam a fazer exatamente o que a Bíblia diz: colocar na sua coxa, ensinar, redarguir com amor e dizer que não existe ninguém mais importante para ele do que o seu próprio filho. O pastor estava falando aqui que na África o culto demora 5 horas, 6 horas. Primeira vez que eu fui na África, eu estive ministrando em um campo de refugiados de guerra. Eu fiquei um tanto quanto de boca aberta, porque foram nos apanhar para pregar às 6 horas da manhã. E eu pensei: será que vai ter gente? Chegamos ali no campo de refugiados de guerra em Mahatani, com muita dificuldade. Tivemos que conseguir autorização do governo, do exército, da infinidade. A maioria desses países africanos que estão nessas bandeiras, eu conheço cada um deles. E quando chegamos ali, depois de viajar no meio da selva, quase 1 hora, chegamos tarde para o culto.
E quando chegamos numa igreja feita de barro e cocô de vaca, com madeira enfinhada e aquele barro, aquele cocô batido na parede, coberto de folhas de coco, eu vi uma imensidão de gente sentada no chão, com seus corações abertos, para receber uma mensagem de libertação, de cura, de milagre. E é exatamente isso. É exatamente isso que Deus vai fazer conosco essa noite. Eu subi num barranco, porque o culto era um barranco. A pessoa mais bem vestida que estava ali, estava com trapos. Algumas mulheres tinham seus seios, as suas partes genitais expostas, porque aquele pedaço de trapo podre não cobria. A maioria das pessoas que estavam nesse centro de refugiados de guerra não tinha mão, não tinha pé, não tinha perna, não tinha braço, tinham seus olhos vazados. Os pais não tinham filhos porque haviam perdido na guerra. As mulheres não tinham seus maridos vivos. E quando o pastor disse: prega, careca, eu não sei porque ele me chamou de careca. Eu disse: Deus, e agora? O Senhor Deus falou para mim o seguinte: você deixa eu falar através de você? E quando eu fechei meus olhos para orar a Deus e agradecer a oportunidade de estar ali, o Senhor transformou aquelas paredes de barro em cocô de vaca, transformou aquele chão batido, molhado pelo suor daqueles negros, e transformou aquela cobertura que quando você vibrava, caía poeira, transformou aquilo em ouro, transformou aquilo na glória dele. E eu de repente, quando eu abri meus olhos, eu vi que a glória de Deus estava naquele lugar pobre, miserável. E eu preguei como nunca. E enquanto eu estava ministrando, eu preguei mais ou menos aquele dia 3h40. E o culto terminaria só às 7h da noite. Se levanta uma mulher cega e profetiza assim: meu filho, eu não estou falando de uma pessoa que vive na nossa sociedade, no ocidente. Estou falando de alguém que passa fome todo dia, que muitas das vezes precisa comer cáscara de árvore, grama seca, talo da mandioca, beber água suja, água podre, e na maioria das vezes vê seus filhos morrendo de fome. Ela se levanta com tanta glória na vida dela, não percebendo que os seus seios estavam expostos. Na verdade, ninguém queria saber sobre isso. Ninguém estava ali para reparar. Eles estavam ali para buscar, para receber. E ela profetiza dizendo assim: eu ainda salvarei muitos desse lugar, e transformarei esse lugar num vale de bênção, aonde os sedentos e os famintos virão me buscar aqui. É claro que eu duvidei não, é claro que eu não dei muita importância. Depois daquele dia eu voltei algumas vezes. E essa última vez, tem mais ou menos 2 meses que eu estive lá, eu fiz um documentário. Todas as viagens que eu faço um documentário sobre a viagem. E quando eu cheguei empolgado na cidade de Nampula, a nossa missionária disse: pastor Evandro, você ainda lembra daquela profecia? Eu disse: qual delas? Era que Deus iria transformar um campo de refugiado, aonde existem 8 nações africanas, aonde existe quase 9.000 pessoas morrendo de fome, e que 90% delas têm o vírus da AIDS, e 98% morrem desnutridos de fome. Eu disse: claro que eu me lembro. Nós vamos fazer uma cruzada lá, e você é o pregador como sempre. Eu disse: cruzada, Márcia? Ela disse: já está tudo pronto. E eu gravei esse documentário, eu vi que o pastor Costa
Na África eu quero dar de presente para o senhor. Quando nós chegamos ali no rio Burum, de longe, tivemos que deixar nossa caminhoneta muito longe do rio e caminhar parte da selva a pé. De longe, a mais ou menos 2 quilômetros, eu escutei um monte de gente cantando. Aleluia! Era um louvor que tomava conta daquela savana. Aleluia! E de longe eu avistei sobre uma montanha um grupo de mais ou menos umas 200 pessoas vestidas de branco na beira do rio. Aleluia! Eu disse, Márcia. Ela disse, batismo? Eles estão te esperando. Quantos aqui têm uma promessa de Deus? Prepara o seu coração, irmão, porque muitas delas serão realizadas na sua vida hoje. Se você crê nisso, diga um amém bem alto. Quando eu desci na beira daquele rio, que me deram também uma veste, está tudo gravado nesse vídeo. Se você quiser, deve ter uns 10 ou 15 ali, não tem mais do que isso talvez. E eu comecei a batizar aquelas pessoas. Sabe quando eu entrei naquela água repleta de crocodilo, piranhas? Eu estava tão revestido. Sabe quando você se sente tão revestido assim, que você tem a plena convicção que se qualquer demônio se levantar contra você, você vai fazer exatamente o que a Bíblia diz, você pisará na cabeça dele. Batizamos aquele grupo de gente cantando, eles cantavam, a gente não conseguia entender se eles estavam falando em línguas ou se estavam adorando a Deus naquela maneira tradicional deles. Ela disse, pastor, se prepara, vamos comer alguma coisa. Nós comemos farinha jogada na água quente, faz uma bola, aquela mesma cola que as pessoas fazem para colar cartaz, aquela mesma cola. Nós almoçamos aquilo. E quando nós entramos literalmente no centro de refugiados de guerra, tive que esconder meu equipamento cinematográfico. Eu escutei de longe o som da caixa de som. Quando nos aproximamos daquele lugar, tinha 3.000 homens. Porque as mulheres não puderam participar, tinha que ser sozinha para elas, pelo fato deles serem muçulmanos. A maioria deles era etíopes, somalianos do Burundi, da República do Congo, que haviam caminhado 700 quilômetros e conseguiram resistir à morte. E a missionária disse que estaria ali um louco, branco, que havia tido uma experiência incrível com Deus. E eles foram. Quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus, e ela foi traduzida em 4 ou 5 dialetos, eles se jogavam no chão, como mostra esse vídeo que está com o pastor, adorando a Deus e acreditando que Deus naquele dia poderia curá-los, mudar a vida deles. Quando fiz apelo, mais de 2.500 homens aceitaram ao Senhor Jesus, se jogando no chão. E às vezes é tão difícil nós conseguirmos tocar no coração das pessoas do Ocidente, do Brasil, da América, da Europa. E como forma de gratidão, eles começaram a dançar daquela forma típica deles, pulando, aquele povo grande, magro, alto. E eu fui envolvido naquela glória de Deus no meio deles. Eu saí tão crente daquele lugar. Eu saí com a minha vida tão renovada. Eu tive uma grande lição também em como adorar a Deus e saber da existência dele quando um dia eu estava pregando no Haiti. Era domingo, às 6h30, 7 da manhã, quando começou a escola dominical. É uma igreja toda arrebentada de balas, canhão, machadada. Havia um grupo enorme de pessoas, porque sabiam que ali estaria um branquelo, cabeça branca, careca, que havia tido uma experiência com Deus e estaria ali para ministrar.
E antes de chegar no Haiti, eu estava ministrando em Cuba. E em Cuba eu comi uma comida estragada, porque os cubanos não têm o luxo de jogar o resto do almoço fora. Eles não têm o luxo de jogar um pedaço de pão fora. Pelo contrário, eles se alimentam uma vez por dia, porque o dinheiro que eles ganham não alcança sequer para comprar um sabonete. E eles nos aguardavam numa quinta-feira. Nós chegamos 2 dias depois, porque ali nós precisávamos viajar de madrugada para que a polícia cubana não nos prendesse, porque sendo eu um turista não podia estar ali aonde eu estava. E eu comi aquele pedacinho de carne de porco, uma salada de repolho azeda. E desde quando eu vim do mundo, e eu já vou chegar lá, eu trouxe no meu corpo uma úlcera, que eu cuidava daquela úlcera como se fosse a menina dos meus olhos. Eu cuidava daquela úlcera com tanto carinho, que por causa dela eu não comia pão, não comia bolo, não comia banana, não comia nada que tivesse fermento, não comia macarronada, não comia cachorro-quente, não comia nada. Eu venerava a minha úlcera. Tomei 5.500 omeprazol e mais de 3.000 antibióticos para curar aquela úlcera. Quando chegamos em Havana, no nosso retorno, me deu uma febre gigante e eu comecei a delirar. Me esconderam na casa de um médico, esconderam, aonde o médico operava por R$3 na mesa da cozinha. Na madrugada seguinte, sem ter sequer um anador, paracetamol, para tirar a minha dor e abaixar a febre, me colocaram no avião para o Panamá, do Panamá para a República Dominicana. E quando eu chego no Haiti, defecando sangue, vomitando sangue, a minha úlcera havia estourado. Havia marcado umas 4 ou 5 cirurgias, mas eu gostava da minha úlcera, eu tinha medo de tirar. Quando foram me buscar para ministrar no Haiti, naquela igreja miserável, onde as pessoas são cheias de anomalias, pés de elefante, cabeça gigante, doentes, aidéticos, miseráveis, pobres. Os senhores sabem que no Haiti é o segundo país mais miserável do mundo, que perde apenas para a Somália. E eu estava ali vomitando sangue. Eu me sentei numa cadeira de PVC como essa daqui, tirei os meus equipamentos, coloquei no chão, abaixei minha cabeça e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim. E eu olhei para o irmão que estava ali do lado daquela igreja, toda arrebentada de bala, toda quebrada, meia parede, e perguntei para o irmão: você consegue água para mim? Ele foi e trouxe um cabo de água de uma poça d'água. Eu disse: tá bom, irmão, deixa aí. E eu comecei ali intensamente buscar a Deus e dizer: Deus, eu estou fazendo a sua obra, mas eu estou com muita dor, eu não consigo sequer respirar, eu estou fraco. O missionário Titis, 2,8 metros de altura, enorme. Ele viu, ele se aproximou e tirou minhas botas, arrancou minhas botas, arrancou minhas meias e veio com uma bacia de água suja, poça d'água, e veio com um pano de chão. Eles diziam que era uma toalha. E quando ele tirou as minhas botas e as minhas meias, ele colocou os meus pés dentro daquela água e começou a orar em línguas estranhas, e acariciava assim no meio dos meus dedos, dizendo: Senhor, toca no seu filho. E ele começou a cantar um cântico espiritual e profetizou para mim na língua que eu entendo, dizendo assim: para que tu saibas que eu sou o teu Deus. Quantos aqui creem em profecias ainda? Eu te trago no lugar mais miserável do mundo, mais pobre do mundo, para que você conheça
forte entrando dentro da minha barriga e apertando o meu estômago. E o Senhor disse no meu ouvido: eu apenas ouço os verdadeiros adoradores. Deixa eu fazer uma pergunta: aonde estão os verdadeiros adoradores? Será que na Assembleia de Deus em Catanduva existe alguém que adora a Deus em espírito e em verdade? Se tem, joga a sua mão para o céu um minuto e adore Ele, porque essa noite Ele vai fazer algo apenas naqueles que o adoram em espírito e verdade. Era uma manhã de Santa Ceia, pastor, exatamente como está sendo aqui. E quando eu vi o cálice, era um copinho daquela mesma água. E quando eu vi o pão, era uma bolachinha de barro, que já passou inúmeras vezes no Fantástico, na Record. E eu trouxe esses dias atrás para alguns incrédulos comerem um pedacinho. Eles pegam o barro do rio, misturam com gordura, faz uma bolinha e bota para secar e come aquilo como bolacha. E eu pensei comigo: se eu comer isso eu vou morrer. E eu senti a voz do Espírito Santo dizendo no meu coração: eu só preciso saber se você é um verdadeiro adorador. Eu fui o último a ceiar, porque eu queria que acabasse. Eu queria ficar sem o pãozinho e sem o cálice. Sobrou só um. Depois daquele dia, eu nunca mais na minha vida tomei um sorrisal. Nunca mais na minha vida tomei um coração. Nunca mais na minha vida tomei um calmante para relaxar a dor do meu estômago. Eu não sei se você está entendendo, amados. Muita gente reclama que não há mais cura na igreja. Muita gente reclama que não há mais poder na igreja, que não há mais batismo no Espírito Santo na igreja, que não há mais conversões na igreja. Eu vou dizer o motivo: é porque as pessoas estão se esquecendo de adorar a Deus em espírito e verdade. O Deus é o mesmo. Oh, aleluia. Aleluia. Conheço 87 países. Ministrei um dos mais difíceis e mais perigosos países do mundo. Tive pregar na Índia, no país dos deuses, 300 milhões de deuses. E que eu me lembro, e o que comentaram, foi que nenhum outro brasileiro havia pisado naquele lugar para pregar, mas sim para conhecer o Taj Mahal e o Ganges e tantos outros palácios que estavam ali. E quando eu estava no interior do Ganges, no interior do Ganges, eu tenho um documentário aqui que deve ter pouquíssimas peças ali, talvez umas 10, vendo os cadáveres serem jogados naquele rio sagrado, Gangamã. É que onde os hindus acreditam que tudo aconteceu naquele rio, a criação do mundo, e todos acreditam que Shiva, que é o deus mais importante da Índia, está aguardando as pessoas se suicidarem ali, fazer o sacrifício dos seus filhos, como eu assisti e filmei, e jogar os seus corpos, porque eles acreditam que bebendo uma vez sequer por ano um golinho daquela água e se banhando no rio tem os seus pecados perdoados. E eu filmei um inúmero corpos sendo queimados na beira do rio, e a cinza jogando no rio, e as pessoas bebendo aquela água, se banhando sobre aquelas cinzas e bebendo aquela água que borbulhava com tanto cadáveres em decomposição. Todos os lugares que você olhava, havia cadáveres boiando e corvos comendo as suas vísceras. Quando de repente o barqueiro, você vai ver esse vídeo aqui também, planeta Índia, eu com o Sadhu, o homem sagrado, o barqueiro que nos conduzia no interior do Ganges, ele notou que nós éramos diferentes, e ele falou em hindi.
para o tradutor que falava do Índia ao inglês, dizendo: vocês são cristãos? E ele, muito com medo de responder, disse: eu disse: o que ele está me perguntando? Ele está perguntando se nós somos cristãos. Eu digo: diga a ele que nós somos cristãos. Ele disse: mas é perigoso, Ivan. Eu disse: diga a ele que nós somos cristãos. Ser cristão quando é fácil, quando tudo é favorável, quando você entra na Toyota para comprar um carro novo, quando você entra na Kia para tirar uma Sportage Zero, quando você entra na Hyundai para tirar esses carros Velox, é muito fácil. Ser cristão quando você recebe o seu pagamento no final do ano e tem uma infinidade de pensamentos, talvez a Disney, é muito fácil. Mas ser cristão quando não pode ser cristão é muito diferente. Ele disse: sim, ele é cristão. Por quê? Ele disse: eu já ouvi falar que os cristãos acreditam em cura. Eu diga tudo que ele está me dizendo, irmão. Ele está dizendo, pastor, que ele tem uma filha deficiente. Pela fé hindu, ele precisa sacrificar a filha dele, porque ela é deficiente, para que ela renasça em um outro corpo, talvez de rato, gafanhoto, cobra, e seja feliz, e na próxima reencarnação ela venha curada. Mas ele está me dizendo que ele ama muito a filha dela. E ele está dizendo que se você colocar a mão nele, ele vai receber esse milagre por ela. Apenas um toque, irmãos. Não precisa gritar, não precisa espernear, não precisa rolar no chão, não precisa fazer estardalhaço. Apenas um toque pode mudar uma vida. E quando eu toquei, ele começou a chorar compulsivamente. Me abraçou muito forte. Nesse vídeo você vai ver isso. E tentou arranhar o inglês dizendo: thank you so much, muito obrigado de verdade. Eu acredito que o Deus dos cristãos vai fazer algo pela minha filha, para que eu não precise matá-la. Eu acredito que o Deus dos cristãos está aqui essa noite e vai fazer algo por você e pela sua família. Quando nós saímos do Ganges, tem aquela escadaria sagrada onde acontecem os rituais todos os dias. E havia um homem sagrado, um sadhu, rodando fogos, queimando em muitos incensos, ele todo branco, pintado de minâncora e cinza, sua barba enorme. E eu fiquei curioso por tirar uma fotografia com ele. E quando eu subi no altar, ele mandou dizer, os seus discípulos dizer que eu não podia subir no altar com os calçados, porque no lugar onde eu estava pisando era santo. Eu tirei minhas botas e chamei o intérprete e disse: eu quero que você diga a ele o que eu vou lhe dizer. Ele falou: o que você vai dizer, Evandro? Por favor, cuidado, que nós estamos em um país hindu. E aqui os hindus são radicais e têm acesso para matar cristãos. Eu digo: diga a ele, por favor. Diga a ele que eu quero apresentar o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, o que liberta, o que cura, o que transforma. Enquanto o tradutor traduzia essas palavras para ele, ele mexia nos colares. E ele perguntou: ele se chama Pelé? Eu disse: não, o nome dele se chama Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele. E aí ele me perguntou com raiva: você está insinuando que ele é maior que Shiva? Eu disse: não, eu não estou insinuando que ele é maior que Shiva. O que eu estou dizendo é que ele já estava antes de Shiva aparecer, e ele estará depois, quando todas as coisas acabarem. Eu estou falando do Senhor dos exércitos. Sabe que eu não tive a sorte, irmãos? Não vou demorar mais do que 10 minutos.
Eu não tive a sorte de nascer como você nasceu. Eu não tive a sorte de ter um pai bacana como você tem, uma mãe legal que cuida de você como você tem. Eu não tive sorte de nascer numa casa evangélica. Muito pelo contrário. Sou filho de uma prostituta que vendia o seu corpo de noite para poder ganhar um dinheiro para alimentar os meus outros irmãos que morriam de fome como eu. Aqui em Marília, em uma favela chamada Castelo Branco. Quando a barriga da mulher que me gerava ficou muito grande, no 8º mês da gravidez, ela preferiu interromper a gravidez do que ter aquela criança. E ela foi até o médico e me arrancou do ventre dela. Colocou num saco preto de lixo e disse: vai e joga fora, porque aqui na clínica não tem lugar para colocar esse negócio. E enquanto ele amarrava o saco de lixo para entregar na mão dela, o Espírito de Deus estava dentro de mim. A Bíblia diz que Deus nos conhece desde o momento em que nós estávamos sendo gerados. Você pode ser um homem complicado, uma mulher complicada, você pode ter um monte de problemas, você pode estar fundado em dívida, você pode ter uma confusão na sua cabeça que ninguém te entende, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te entende mais do que ninguém, porque Ele conhece você desde o momento que você estava sendo gerado. As pessoas podem até não te entenderem, as pessoas podem até não te perdoarem, mas Ele te compreende tal qual você é, e ainda pega os seus pecados e atira nas profundezas do mar e se esquece dele. Aquela mulher não queria deixar eu nascer, ela me odiava, ela me detestava, e ela me pegou vivo e me jogou dentro da caixa de tomate para que os bichos cuidassem de mim. Irmão, deixa eu me dizer uma coisa: quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus pretende fazer alguma coisa grande na vida de alguém, não são os homens que vai tirar da sua vida, não são os homens que vai frustrar os seus sonhos. Deus vai arrancar do nada pessoas para cuidar de você, pessoas para levantar você, pessoas para te dar água, pão, para te alimentar, para te vestir. Fui criado nas ruas de Marília como menino de rua que tinha que roubar pão de madrugada para comer, roubar a carrocinha do leite para tomar pão com leite, para tentar me fortalecer, porque todas as vezes que eu chegava em casa, minha mãe, que não me deu sequer o direito de viver, estava se prostituindo com 3, 4 homens, e cada vez que eu entrava em casa eu era espancado. Então eu nunca ia para casa. Eu tenho um documentário que conta a história da minha vida. É óbvio que eu não vou ter tempo para fazer tudo isso. Um documentário extraordinário sobre a minha vida. Cresci nas ruas, vim para Sumaré, São Paulo, vim para Campinas. 18 anos fui preso. Fugi para a Patagônia, Argentina. Me transformei em um criminoso. Fui preso, fui condenado a 25 anos de prisão. Fui mendigo de rua. Dormia dentro de uma sepultura de concreto, dentro do cemitério municipal de Sumaré. E dentro daquela sepultura eu contraí uma bactéria. E a bactéria comeu a minha carne, comeu o meu corpo inteiro. E eu era uma ferida humana. O cheiro que eu tinha era de um cachorro carnicento. Eu pesava 34, 35 quilos. No meio daquelas feridas havia carrapato e piolho. E foi exatamente assim. Perdido, sem esperança. Foi exatamente assim, após tentar inúmeras vezes o suicídio. Quando ninguém queria passar perto de mim, porque eu vestia apenas uma bermuda podre, descalço, meu corpo coberto de ferida, doente,
Foi assim que o Senhor Jesus me amou primeiro. Foi desse jeito. Foi desse jeito. Foi desse jeito que Ele disse para mim: se tu crês em mim, rios de água viva correrá dentro de você. Se você crê em mim, eu curarei você, transformarei você, libertarei você. E um dia eu estava caminhando, morrendo de fome, em Americana, ao porte da loucura, da miséria, da podridão, quando Deus envia 2 anjos para me salvar. Um me toma pelo braço direito e outro pelo braço esquerdo, me levanta e me coloca de frente de um telefone no centro de Americana, um telefone público. E ele sussurra no meu ouvido dizendo assim: 47-335-1153. É óbvio que eu não tinha um cartão telefônico e muito menos uma ficha que era na época. Eu telefono guiado pela loucura a cobrar para aquele número 904733-651153. E o telefone toca no quarto de um homem chamado Pastor Cezino Bernardino, em Camboriú, Santa Catarina. Seguro que eu vou lhe dizer. Pastor Cezino Bernardino é o presidente da Assembleia de Deus da cidade. É o presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, que muitos dos senhores conhecem. E era grande amigo do seu pai. E antes que eu dissesse uma só palavra, ele está nesse documentário falando sobre isso. Ele diz assim: Ivandro, meu filho, não tires a tua vida, porque Deus enviou anjos para socorrer você. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Glória a Deus. Não se desespere. Aleluia. Não se atribule. Não perca a paciência justo agora, quando a sua bênção está tão próxima. Porque Deus enviou anjos para socorrer você. Aleluia. Toque no quem está do seu lado e diga para ele: não se desespera. Chegou a nossa vez. Se você quiser orar um pouquinho em línguas estranhas, eu acho que o pastor não vai ficar chateado. Se você quiser dar um glória bem alto, eu acho que os pastores não vão ficar chateados. Eu quero ouvir um grito de júbilo. Eu quero ouvir os adoradores. Eu não sei se você está sentindo o cheiro do céu e as asas dos anjos que batem no interior desse templo. Aleluia! Cheguei em Camboriú, pastor Dutra. Doente, só com a passagem de ida, magro, com uma calça que me deram, um mocassim, uma camiseta que estava grudando nas minhas feridas. Eu senti uma dor imensa. Eu cheguei assim lá, e uma Bíblia que me deram. Quando o pastor Cezino olha para mim, ele simplesmente se apaixonou por mim. Ele disse: meu filho, que bom que você veio. Que bom que você veio aqui hoje. A vida é tão difícil, sabe? A vida cristã é difícil, a vida secular é difícil, a vida é tão difícil, é tão complicada para algumas pessoas. Que bom que você veio hoje aqui. Sabe quando Deus promete alguma coisa para você? E você acredita nas promessas dele, porque ele não é homem, então menos filho de homem. Sabe quando você simplesmente acredita naquilo que Deus te prometeu? Foi o que eu fiz. Eu não tinha duas alternativas. Eu tinha só uma. Ou eu cria, ou queria. Eu já estava arrombado, perdido, estourado.
eu cria. E eu escolhi acreditar. Eu escolhi dar uma chance para mim. Sabe quando as coisas começam a acontecer na nossa vida? Quando nós começamos a dar uma chance para nós. Quando nós escolhemos dar uma chance para nós. Eu preciso que você dê uma chance para você hoje. Hoje é Santa Ceia. Tem gente por aí que diz assim, ó: você mentiu, você brigou, você fez isso aqui. Não tome essa missão. São pessoas que não conhecem o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Deus está pronto para perdoar em todos os instantes. Depende apenas de você querer isso. Cheguei em Camboriú com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. O senhor conhece o pastor Mildaí dos Santos? Ele cuidou de mim 6 meses, me levando no médico todos os dias. Chegou aqui, cuidava de mim, me levava no dermatológico, me deu camisa, me deu gravata, me deu sapato. Ele era muito gordo na época, mas tudo que eu me dava eu usava. E quando ele saía para pregar, me levava junto e disse: presta atenção, não tira o olho de mim. Oh, aleluia. Eu não tirei os olhos dele. Você precisa focar em Deus. Você precisa ficar de olho em Deus, para que você veja o que Deus pode fazer em você, o que Ele vai fazer por você. Você tem coragem de dar glória a Deus bem alto aqui? Era feio, pastor. Melhorei muito. Me casei com uma mulher fantástica, a mais linda da igreja. Promessa. Promessa. Quando Deus promete algo para alguém, haja o que houver. Quando Deus promete alguma coisa, sai da frente, porque Deus é especialista no impossível. Casei com a moça mais linda da igreja. Deus me deu as filhas mais lindas da cidade. Tem a casa mais linda de Camboriú. Tem o carro mais lindo de Camboriú. E tem o ministério mais lindo que Deus queria para mim, que é de alcançar os perdidos e dizer que ainda dá tempo. Sabe qual era a minha maior dor? O ódio que eu sentia pela minha mãe. Eu não conseguia perdoá-la. Eu odiava aquela mulher porque ela tirou o direito de eu nascer. Porque ela me batia. Sabe quantas vezes, irmãos, os amantes dela me seguravam e eu era espancado com fio de ferro. Por inúmeras vezes. Meu pai, que era um bêbado, me espancava de cabo de vassoura até quebrar. Eu odiava aquela mulher. Um dia eu estava dirigindo uma igreja em Camboriú, uma linda igreja. Que o pastor Cizino ia fechar, ele disse: quer dirigir uma igreja? Eu já me sentia: ô pastor. Eu disse: claro que quero. Quando eu fui até a igreja, para subir na igreja, tinha 4 pessoas contando comigo, minha mulher. E eu abracei aquela igreja. Um ímpio me deu uma bicicleta para gozar da minha cara. Olha, pastor, pastor não anda a pé. Me deu uma Monarch branca. E eu viajava com ela todos os dias, todos os quilômetros, carregando a minha mulher atrás. Depois o Senhor me deu um Fusca laranjado. Eu fechava os vidros, o motor fumava uma barbaridade, os pneus careca, o banco amarrado com arame. Depois ele me deu um Uno. Aquela igreja tinha 4 pessoas, em um ano tinha 184. O Senhor foi melhorando a minha vida porque Ele havia prometido que eu pregaria para muita gente. No dia das mães eu estava ministrando a escola dominical. Tem uns 5 minutos apenas. Amém, irmãos? Posso 10 minutos então? Eu estava ministrando uma escola dominical fantástica. E eu havia ganho um celular da Motorola desse tamanho. Nunca tocou. E naquela manhã, ele estava no meu bolso. Ele era tão grande que eu andava assim, ó.
Naquela manhã, tijolaço, louco. Naquela manhã, ele vibrou no meu bolso. Eu disse: não chorem, porque o inimigo está tomando conta de mim. O auxiliar que eu tinha disse: pastor, é o seu telefone. Desculpa, não sabia que aquilo tremia. Nunca havia tocado. Eu abri aquele telefone e fiz assim. Alô? Alô? Eu disse: trote. Nunca tocou, e quando toca, é alguém brincando comigo. E eu ouvi uma mulher chorando atrás. Uma mulher que havia desaparecido há mais de 22 anos, ninguém tinha notícia dela. Uma mulher que se chamava Áurea, a prostituta que me havia arrancado do seu ventre. Se você quiser conhecer a minha mãe, ela está aqui. Ela disse: não desligue, me ouça 2 minutos. 2 minutos. Eu disse: fala logo. Meu coração endureceu como pedra. Ela disse: eu estou morando no Mato Grosso. Fugi com um capataz, com um peão de uma fazenda. Estou morando aqui. Me casei com ele. E ontem eu estava lavando a louça do almoço e eu escutei algumas pessoas cantarem na porteira da fazenda. E eu saí secando uma panela de alumínio para ver quem era. Quando eu cheguei na porteira, vi umas mulheres e uns 2 ou 3 homens cantando uma música que diz mais ou menos assim, ó. Eu não conheço bem a letra, ela diz: oh, você, eu andei, me perdi, vaguei, longe, longe do meu Salvador. E à medida que ela ia cantando, meu coração ia quebrantando. Eu sei, seu sangue e ela foi cantando. Foi na cruz, e eu me desabei em lágrimas. Ela disse: eu me converti. E quando eu me converti, Wanda, me deu tanta saudade de você. Eu nunca chamei ela de mãe. Ela nunca me pegou no colo, ela nunca me deu leite no peito para tomar. Ela nunca me abraçou, ela nunca foi na escola. Ela nunca me deu banho. E ela me deu uma saudade de você e eu liguei para o teu irmão. E ele me deu o seu telefone. Eu estava tremendo nessa hora. Eu disse para o meu auxiliar: irmão, eu vou embora chorar. Ele disse: por quê? Eu falei: eu vou embora chorar. Eu tenho vontade de chorar, irmãos. Fui para casa, minha mulher falou: nego, o que foi? Eu disse: não foi nada, Marta. Eu chorei um monte. Na quinta-feira seguinte, o pastor Cisino me chama para viajar com ele em Ourinhos. Viemos aqui ministrar em Ourinhos. No meio do caminho o telefone toca de novo. Oi, Wanda. Foi o senhor, foi o senhor quem fala. Sou eu, sua mãe. Ai, que bom. Ela disse: eu estou aqui em Campinas. Estou em Sumaré, na verdade. Eu queria muito na sua casa. Você deixa? Eu falei: pode ir, eu vou chegar terça-feira. Vai lá. Arruma dinheiro emprestado que depois eu devolvo. E ela foi para casa. Quando eu cheguei terça-feira em casa, eu não sabia se eu descia do carro, se eu ficava no carro, se eu saía correndo. Desci da caminhoneta e entrei dentro de casa e perguntei para minha mulher: nega, cadê ela? Ela disse: nego, pega leve, nego. Minha mulher sabia que eu odiava ela. Pega leve, não faz nada. Disse: cadê ela? Ela disse: quando você chegou, ela se trancou no quarto das meninas.
Eu encostei meu ouvido no quarto das minhas filhas, na porta, e eu vi ela orando, dizendo: Deus, depende só de você, porque eu quero, e eu fiz a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Eu bati na porta e disse uma palavra que eu jamais havia pronunciado. Eu disse assim: mãe, como foi difícil falar isso. Como foi difícil. Mas eu precisava me curar. Eu precisava me libertar. Eu precisava que a cura partisse de dentro. Eu precisava perdoar. Porque se nós não perdoamos, é sinal que nós não amamos. E se nós não amamos, é sinal que nós não conhecemos a Deus. Eu disse: mãe, abre a porta. Fazia quase 26 anos que eu não a via. Quando ela abriu a porta, ela era uma velha, acabada, enrutada. Eu olhei para ela, eu senti tanta pena. Eu peguei ela no colo, eu apertei ela no meu peito e disse: mãe, você é o meu presente, mãe. Fique em pé comigo um pouquinho para descansar. Foi muito difícil eu dizer a primeira vez, mas eu disse: mãe, que vontade que eu tive de te abraçar. Que vontade que eu tive a minha vida inteira de sentir o seu cheiro. Será que não chegou a hora de nós dar uma chance para nós mesmos e voltar para casa convertido? O que está acontecendo essa noite aqui não é um avivamento, é um reavivamento que começa de lá de dentro. Pecados sendo perdoados, ódios sendo destruídos, rancores sendo dilacerados, fracassos sendo destruídos. Libertação, a libertação de Deus está fluindo essa noite aqui. Comprei uma casa para minha mãe na frente da minha casa, em Camboriú. Ela olhou para mim e disse: filho, me ligou agora há pouco, estava lá no bar do Jabó, que ela me ligou. Eu quero vender essa casa. Eu disse: mãe, a senhora não tem casa. Eu quero vender essa casa. Eu disse: por que? Ela disse: lá no Mato Grosso tem 4 terrenos muito baratos. E com o dinheiro dessa casa eu compro o terreno e construo uma igreja. A minha mãe hoje é missionária naquele lugar, tem 250 pessoas que ela pastoreia naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Dá uma chance para você. Dá uma chance para você. Às vezes não é eles que estão nos ferindo, às vezes é nós que estamos ferindo eles. E eles não têm outra atitude e nos machuca. Baixe sua cabeça comigo um pouquinho. Faz uma viagem dentro do seu coração agora e arranque seus sonhos de lá de dentro. Recupere as promessas que Deus te fez. Comece a jogar para fora e colocar diante dos olhos de Deus e dizer: Deus, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui, Senhor. Eu quero uma mudança, eu quero me transformar, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher. Eu estive ministrando em uma grande igreja, tinha mais ou menos umas 25 mil pessoas. E todas as noites, o pastor me dizia: convida, faz o apelo, Ivan. Eu disse: fica quieto. Quando eu for embora, você vai ver que a sua igreja vai ter mais de 700 pessoas novas. Algumas pessoas se sentem envergonhadas em levantar as mãos. São tímidas. Mas quando vem
Aquele toque, ela vem no meio da multidão e ninguém as vê, porque quem precisa ver é só Ele. Ele faz exatamente como Ele fez com Zaqueu, escondido entre as folhas. O que tem de gente aqui escondido entre as folhas, você não tem ideia, mas Ele conhece você desde o momento que você estava no ventre da sua mãe, e Ele sabe o seu nome. Se você deseja uma mudança de vida essa noite, se você deseja um câmbio de vida, uma mudança de vida, se você deseja dar uma chance só para você, eu queria muito que você levantasse a sua mão aonde você está. Eu não estou perguntando se você é crente ou não, estou perguntando se você quer dar uma chance para Deus trabalhar em você como nunca trabalhou na tua vida. Permaneça com a sua mão levantada. Tem uma música muito linda que diz assim, ó: Filho, eu quero tanto enxugar Ele quer ser seu Deus. Ele não quer saber se você quer ser servo dele. Ele quer saber se você quer que ele seja o seu Deus. Aleluia! Oh meu Deus, quanta glória existe nesse lugar. Quantos céus nesse lugar. Faz quanto tempo que você não fala mais línguas estranhas? Por um motivo fútil. Faz quanto tempo que você não fala naquela variedade de língua como você falava? Por motivos banais. Você que nunca falou em línguas, Deus está abrindo os céus essa noite para renovar você, para que volte a falar em línguas, para te dar como de fogo, para que você possa ser batizado no Espírito dele. Você que é batizado no Espírito Santo, que faz muito tempo que não ora em língua, eu quero ouvir você orando em língua nesse momento. Você que é batizado no Espírito Santo e tem o dom de línguas, repreende o diabo agora em línguas. Olha que maravilha, pastor. Se você consegue adorar a Deus mais alto, eu quero ouvir. Não é preciso a miséria bater, é necessário adorar a Deus em espírito e verdade. Dê liberdade ao Senhor, dê liberdade ao Senhor, dê liberdade ao Senhor. Não se importa com quem está do seu lado, não. Dê um brado de vitória, dê um grito de júbilo onde você está e agradeça a Deus por todos os benefícios. Você consegue colocar a sua mão na cabeça ou no ombro que está do seu lado, na sua frente? Se você consegue tocar em alguém que está em você, na sua frente, no seu lado, por favor, toque. Porque nesse momento Deus vai fazer milagres na sua vida. Uma onda de milagres está no interior da nave desse tempo. Uma onda de milagres está rasgando esse lugar. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero que tu toque nos rins desse homem, Senhor. Toque com suas mãos sagradas, Senhor, com tuas mãos de poder e glória, e purifica de uma vez por todas, Senhor, e que esse fígado venha trabalhar 100% em seu potencial.
voltar para casa hoje, fala assim: eu vou orar por aquele careca. Semana que vem eu estou indo para o Panamá, do Panamá para a República Dominicana. E da República Dominicana estarei ministrando 5 dias no Haiti. Eu tenho certeza que a mesma glória que está sobre nós será sobre aquele povo. Diga ao Senhor apenas: abençoe aquele povo. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine when my eyes will see